Olá, estamos no ar com mais um programa Despertar produzido aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC de Bauru. Produzimos uma edição semanalmente e hoje estamos aqui com uma nova edição juntamente com Sidney Fernandes para apresentar aí um tema gostoso de se falar, na verdade. Na verdade é uma homenagem que a gente quer fazer neste mês de outubro, então o Sidney está aqui conosco para participar desses comentários. Sidney, seja bem-vindo. Olá, Jonatas. Olá, amigos. Estamos de volta aqui com as câmeras e microfones do programa Despertar e desta vez falando com muito carinho, muita saudade do nosso querido Richard Simonetti. Durante esse mês de outubro, então, a gente gostaria de fazer essa homenagem a Richard Simonetti, né? Que ele desencarnou no dia 3 de outubro, né, Sidney? Mas o aniversário dele era dia 10 de outubro, então a gente vem aí com a intenção de trazer aí lembranças, né, desse grande homem que mudou a história, vamos dizer assim, do espiritismo aqui em Bauru, né, Sidney? E não só no Bauru, né, no Brasil todo, talvez no mundo. Na verdade, Jonatas, eu diria que Richard Simonetti teve uma repercussão nacional. Nacional. E além do nosso país também. Fez palestras no exterior, muitas palestras. Teve muitos livros seus editados em outros idiomas. Sim. Agora, aqui no Brasil, com todo o respeito que merecem os grandes oradores e escritores, na minha opinião, Richard foi o orador de mais conteúdo, que mais conteúdo transmitiu para todo o Brasil. Nós temos palestras do Richard que ele falou em mais de 70 cidades. E fora isso, quando ele começou a escrever, ele espalhou os seus artigos por vários jornais e revistas espíritas, como a Folha Espírita, Revista Internacional do Espiritismo, Jornal Clarim, Revista Reformador e muitas outras. Então, Richard teve, assim, uma passagem pela Terra de muita produtividade. Uhum. Ele trouxe a doutrina de uma maneira clara, transformando a terminologia do codificador Allan Kardec num linguajar fácil. Ele sempre dizia, Jonatas, que o difícil era escrever fácil. Uhum. E ele conseguia trazer para nós uma linguagem clara, acessível, os conteúdos mais profundos da doutrina espírita. Era excepcional, né? E o pessoal gostava muito do Richard, eu me lembro, né? Todas as palestras que ele palestrava aqui no SEAC, lotava o salão, né? Lotava aqui, as pessoas tinham que colocar até cadeiras extras em volta ali, porque o pessoal gostava muito, justamente por essa facilidade que ele tinha de demonstrar os assuntos, até alguns complexos, assim, difíceis de entender, né? A palestra sobre a morte, por exemplo, Sim. que ele começou a fazer aqui no SEAC, por 40 anos lotou este centro e todo ano, na mesma época, era a mesma palestra, mesmo tema, e nós sempre lotava. Sempre preparar novos lugares para as pessoas que vinham até aqui. Um dos temas famosíssimos, né? Quem tem medo da morte, a palestra Quem tem medo da morte, também em livro, né? Ô Sidney, mas eu gostaria de ir um pouco lá atrás, assim, eu sei que você é amigo do Richard já de longas datas, assim, né? Desde muito tempo. Vocês trabalharam juntos também no Banco do Brasil, né? Vocês eram funcionários do Banco do Brasil. Mas eu gostaria de saber de você, qual que foi a iniciação do Richard no Espiritismo? O que trouxe ele para cá? Ele veio direto para o SEAC ou foi para outros lugares? Richard é de família espírita. A mãe do Richard sempre foi uma grande colaboradora aqui do Amor e Caridade. Tanto é que a nossa sala de costura tem o nome dela, Adélia Simonetti. O pai do Richard, um grande enfermeiro, Francisco Simonetti, que tinha assim um desenvolvimento extraordinário em torno da medicina, sem ser médico. Uhum. Ele ajudava muitas pessoas. Eu não sabia dessa história, não. E o pai dele era médium também. Olha. Mas Richard manteve-se assim um pouco à distância do movimento espírita. Richard era muito tímido. Uhum. E ele não havia nunca pensado em se tornar escritor, orador.
E a aproximação dele com a doutrina espírita, uma proximidade maior com a doutrina, foi quando ele foi para o Banco do Brasil de Corumbá e lá manifestou-se um problema na vista dele, muito sério esse problema. O próprio Banco do Brasil, preocupado com a saúde dele, transferiu-o para Bauru e aqui ele começou o tratamento. E nós temos notícias de que ele foi chamado pelo guia Manuel, isso induzido pela mãe dele, aqui no Amor e Caridade, e o protetor espiritual disse: eu vou ajudar você, mas tem um preço. Você vai ter que passar a frequentar o nosso centro 7 dias por semana. Inclusive há um artigo... Todo dia. Todo dia. Inclusive há um artigo dele com esse título, 7 dias por semana. E foi aí, então, Jonatas, legal, que ele se aproximou do Amor e Caridade, inicialmente vacilante, fazendo palestras aos domingos à tarde aqui. E ele, durante a semana, ele ficava muito nervoso, ele era muito tímido. Olha e ele só. falava para uma plateia aí enorme de 10, 15 pessoas. E foi o começo da aproximação dele da oratória, para depois, a partir daí, ele começar a escrever. E, em uma certa ocasião, ele mandou um artigo despretensiosamente para a Federação Espírita Brasileira. E o presidente da época gostou muito dos artigos do Richard, e a partir daí nunca mais a revista Reformador soltou nenhum número sem um artigo, do Richard. Interessante, isso, né, Sidney? E veja, né? Eu lembro que em algumas palestras dele ele falava sempre assim, que, olha, se você não é de muita religião, force-se aí, nem que for por interesse. Porque depois que você está ali no meio, você vai se acostumando, tendo alguns benefícios e você acaba ficando neutro naquilo e continua seguindo, e daqui a pouco você começa a gostar e se sentir bem com aquilo. Então, na verdade, aquilo foi uma história dele, né? Sim. De que uma passagem dele, que aconteceu exatamente, com ele. Aconteceu com ele e depois ele passou a nos ensinar esse caminho também. Esse caminho também. Tá certo. Pessoal, nós vamos para um pequeno bloco de apoio cultural e nós voltamos em instantes, continuando a falar sobre esse assunto tão gostoso, né, que é o nosso companheiro Richard Simonetti, esse grande homem aí do espiritismo, como disse o Sidney, em âmbito nacional. Voltamos já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de Cupom Fiscal com CPF Automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Voltamos para o segundo bloco aqui com o programa Despertar de hoje, o programa Despertar, produzido aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC de Bauru, semanalmente, uma edição por semana, né? E hoje estamos aqui falando sobre o Richard Simonetti, né? Esse grande homem que trouxe aí muito ensinamento, né, para nós que convivíamos próximos dele, e também para pessoas que frequentavam aqui o centro. E eu gostaria de perguntar ao Sidney sobre o famoso programa Pinga Fogo, né? Porque eu me lembro, participei muito, né, do Pinga Fogo, tanto na palestra, depois com os programas que a gente colocou ao ar aqui na Rádio SEAC, primeiramente, depois na TV SEAC, né, nas redes sociais. E o Sidney trazia muitas perguntas para o Richard. Eu gostaria de saber se havia ali algum combinado, se o Richard sabia o que você ia perguntar para ele ou não, se era assim no susto mesmo, Sidney. A palavra Pinga Fogo surgiu daquele programa histórico. Foram 2 programas que é a TV Tupi. O Chico, né? Isso, fez com Chico Xavier. Sim.
E ele trouxe para cá e nós começamos a fazer uma vez por mês, ao invés de ser uma palestra normal, uma palestra de perguntas e respostas. Isso aí trouxe, provocou um interesse muito grande das pessoas que queriam conhecer doutrina, e as dúvidas que só poderiam ser esclarecidas se fosse ler algum livro ou ler algum artigo, elas obtinham a resposta ali na hora. Imediatamente, né? Isso. Agora, sobre essa questão de ele conhecer ou não as perguntas com antecedência, não conhecia. E eu, às vezes, dava uma apimentada nas perguntas, né? Sim. E Richard, às vezes, respondia assim com uma clareza extraordinária. Ele dava uma verdadeira aula. E depois, para arrematar, pergunta que eu estava criando na hora, ele encerrava a resposta dele fazendo a declamação de uma longa poesia de Castro Alves, por exemplo. Então a memória dele era prodigiosa. Me lembro dessa poesia. Agora, uma das perguntas que eu me lembro que eu fiz para ele foi quando alguém falou assim: olha, Richard, eu gosto de praticar o bem, quero fazer a caridade, mas eu geralmente fico um pouco preocupada pelo fato de eu fazer a caridade por interesse. E eu não sei se eu posso me livrar disso. Ele deu uma verdadeira aula, dizendo assim: olha, nós fazemos inicialmente a caridade, que é o amor em ação, por interesse. Nós somos egoístas e fazemos na base do toma lá, da cá mesmo. Me falaram que se eu der um plantão no albergue, se eu fizer uma doação, se eu começar a trabalhar em favor dos pobres, que eu vou melhorar. Então eu vou trabalhar tentando a minha melhoria. Mas no começo assim mesmo, dizia Richard. Com o passar do tempo, a gente começa a tomar gosto e deixa de fazer o bem, não somente por interesse, mas por dever. Isso é muito comum, até fora do meio espírita, dizia ele. As pessoas dos clubes de serviço, das ONGs, fazem o bem sem qualquer interesse, mas por um dever de cidadão. E por fim, encerrava Richard, as pessoas não fazem mais o bem nem por interesse, nem por dever, mas por amor, por se sentirem bem que as pessoas estão sendo favorecidas. Olha, essa resposta extraordinária que eu gravei, inclusive usei em algumas palestras minhas, foi tirada assim de uma pergunta que eu inventei na hora. A pessoa da plateia mandou uma pergunta, eu dei uma modificada, uma apimentada nela, né? E ele deu uma resposta que foi uma verdadeira aula, dando uma demonstração de cultura e ao mesmo tempo de discernimento e de comunicação para as pessoas que estavam presentes. E como falamos, né, no bloco passado, isso foi algo que passou pela vida dele, na verdade, né? Foi uma lição que ele teve na vida dele e compartilhou com as outras pessoas, né, Cid? Sem dúvida, ele passou por isso. Teve um problema de saúde e, aliás, uma das provações da vida do Richard, porque ele passou por muitos problemas. Assim como Chico Xavier, Sim. que teve várias doenças, Richard teve problema de vista, teve problema de coração, teve um problema intestinal que quase que levou ele ao desencarne. Ele teve câncer, né? E sim, câncer, né? Eu me lembro quando eu Isso. comecei aqui no SEAC em 2008, se eu não me engano. Isso. E era a época ali que ele estava se tratando do câncer. Né? Exatamente. Mas ele não desencarnou disso. Ele acabou desencarnando de um tumor cerebral. Muitos anos então depois. A vida do Richard foi difícil. Mas mesmo assim, ele desenvolveu um trabalho extraordinário. Uma certa ocasião, Jonatas, quando lá por 2017, mais ou menos, quando eu tomei conhecimento da gravidade do problema dele, eu cheguei uma certa ocasião, estávamos somente eu e ele, eu privava dessa, eu tinha essa proximidade com ele, e tive a liberdade de dizer:
Ô, Richard, pelo amor de Deus, você não pode morrer, rapaz. Você não pode desencarnar. Peça uma moratória. A resposta que ele me deu, e que foi confirmada recentemente pela esposa dele, foi essa. Ah, Sidney, já me deram essa moratória 20 anos atrás. Mostrando que ele havia passado por muitos problemas, mas que ele havia contribuído tanto com as pessoas, tinha feito tanta caridade, tinha espalhado a mensagem do Cristo pelos artigos, pelos livros, pelas palestras, pelos vídeos que gravamos, de tal forma que trouxeram a ele um grande mérito para que ele permanecesse conosco até o dia 3 de outubro de 2018. 2018, Então, ou seja, né, depois do câncer, né, que como eu disse, foi a época que eu estava entrando aqui, me aproximando do SEAC, ainda foram aí mais 10 anos, né, de plena atividade, porque o que eu me lembro do Richard, ele nunca parava, a não ser em algum dia ou outro que ele tinha algum tratamento mais específico, ele tinha que ficar mesmo de repouso, mas mesmo assim era difícil, né, ele sempre estava lá ouvindo alguma coisa, lendo alguma coisa. Uma ocasião, Richard estava fechando a porta do carro dele, tinha acabado de vir do mercado, e inadvertidamente a tampa do carro bateu na vista boa dele, porque a outra que ele tinha sofrido 1000 problemas não era boa, atingiu a vista boa dele e provocou um descolamento de retina. E aí eu passei a ir com ele periodicamente para Campinas para minimizar esses problemas. Pois bem, Richard passou quase que não enxergar mais, pois eu ia buscá-lo em sua casa, nós parávamos aqui no estacionamento, eu pegava o braço dele e ele não queria que eu segurasse no braço dele, mas eu com medo que ele caísse. Mesmo assim ele continuou trabalhando, gravando conosco, Sim. Enfim, Richard foi um incansável. Foi incansável, realmente, Sidney. Sidney, ele, assim, não vai dar pra gente falar muito nesse bloco ainda sobre isso, né? Mas eu gostaria de começar a falar um pouco mais sobre o trabalho dele aqui no SEAC, coisas que ele criou ou que ele deu continuidade, ampliou, né? Tivemos vários projetos aqui, inclusive a Rádio SEAC, né? Foi a ideia dele, né? Tá certo. Vamos sim falar com prazer sobre a rádio, sobre os núcleos sociais, sobre a organização, sobre a expansão territorial do centro da cidade, da sede. É importante. E ele desenvolveu um trabalho muito bom, tanto no aspecto doutrinário, a criação de muitos grupos mediúnicos, tivemos quase 100 grupos mediúnicos, os COENs, o Clube do Livro Espírita, enfim, tem muita coisa para falar dele. Nós vamos para um pequeno apoio cultural e voltamos em instantes falando mais um pouquinho aqui sobre o Richard Simonetti. Fiquem aí, voltamos já. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa Despertar, aqui na TV Prevê com você, Centro Espírita Amor e Caridade. E Sidney, falando então, né, sobre Richard Simonetti, gostaria de um pouco da parte da administração dele aqui do SEAC. Ele foi presidente aí por 1 ou 2 mandatos, eu não me lembro. Vários mandatos. Foi vice-presidente, mas mesmo ele não estando como presidente, ele sempre esteve à frente, né, das coisas aqui, dos projetos do SEAC, sociais e filantrópicos, né, e também doutrinários. Nós tivemos um grande presidente que foi Homero Escobar, que construiu este prédio. Foi um homem incansável, com uma visão futurística. O prédio que estamos hoje foi inaugurado em 1951
e teve Homero Escobar como um grande presidente do SEAC. Depois dele, nós temos que destacar Richard Simonetti, que expandiu a nossa parte doutrinária. Nós fomos criando, nós tínhamos somente, no começo, somente a reunião pública de segunda-feira à noite. Expandimos depois para terça, para quarta, para quinta, para sexta e para o domingo. Richard Simonetti escreveu 65 livros. Nós temos mais do que isso já editados, porque alguns já foram editados pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira, com autorização dele, mas depois do seu desencarne. Devemos a Richard Simonetti a divulgação do Clube do Livro Espírita, que foi criado por um confrade nosso da cidade de Marília, chamado José Reis, com o apoio de Leopoldo Zanardi, colaborador nosso, diretor nosso, que na época morava em Tupã. E Richard pegou a ideia e escreveu um livreto, nós colaboramos inclusive com esse livreto dele, chamado O Ovo de Colombo, em que ele mostrava que o Clube do Livro Espírita era um verdadeiro ovo de Colombo. Não sei se você conhece essa história. Quando o pessoal começou a menosprezar a descoberta de Cristóvão Colombo, ele desafiou quem consegue deixar um ovo em pé. E ninguém conseguia, ele pegou, bateu o ovo assim e ele ficou em pé. Deu uma quebradinha embaixo. E o Richard comparou o Clube do Livro Espírita a um verdadeiro ovo de Colombo, isto é, descobriu a América, descobriu a maneira de espalhar o livro, porque juntando-se os clubes do livro que ele foi criando, de repente as editoras ficavam bobas, porque um clube do livro pedia 200, 300 livros de uma vez. Então era uma verdadeira revolução. Eu acompanhava o Richard nas palestras por todo o Brasil, e ao final da palestra ele reunia todos os dirigentes e fazia a cabeça do pessoal: implante aqui o Clube do Livro Espírita, todo mundo vai ganhar, a editora vai vender mais, as distribuidoras vão vender mais, e lá na frente o livro vai chegar baratinho para todo mundo. Ideia e desenvolvimento de Richard Simonetti. E vejam, né, pessoal, todo esse trabalho do Richard, não houve interesse nenhum dele de enriquecer ou ter dinheiro disso, né? Eu lembro muito bem que ele doava os direitos autorais dos livros dele para a editora SEAC, que de repente um próximo programa a gente pode falar mais sobre isso, e eu me lembro também que ele levava os livros, ele comprava os livros da editora. Olha só, pessoal, ele doava os direitos autorais para a editora, quando ele queria livro ele comprava, ele ia fazer as palestras fora, ele vendia os livros e trazia o dinheiro de volta. Todo o dinheiro para cá. Cada saída do Richard era assim, ele trazia muito dinheiro para a manutenção das nossas obras sociais. Richard, além de não jamais usufruir um níquel, um centavo dos direitos autorais, das palestras que fazia, e além disso, ele doava particularmente dele a propriedades, inclusive que são do SEAC atual, que ele doou para o Amor e Caridade. Richard Simonetti foi um grande administrador. Ele trouxe, nós temos que dizer o SEAC antes e depois de Richard. Além dele desenvolver os seus artigos, que foram publicados por todos os principais jornais e revistas espíritas do Brasil, publicou 65 livros. Estamos com a casa de mais de 2,5 milhões de livros vendidos por todo o mundo, inclusive em outros idiomas. Richard, eu estou falando de uma palestra só. Uma das palestras dele, que eu estive pesquisando recentemente, ele falou em mais de 70 cidades. Sabe por que eu sei disso? Porque ele me disponibilizou todos os arquivos do computador dele, e lá ele marcava a data que ele fazia a palestra. A coluna espírita, que hoje eu desenvolvo, dando sequência ao trabalho dele, eu tenho lá todos os artigos que ele publicou no Jornal da Cidade de Bauru, com a respectiva data. Ele era muito organizado, para não repetir nenhum artigo, nenhuma palestra em cidade nenhuma. E aqui o SEAC,
ele se desenvolveu tanto na parte doutrinária. Cada Cohen que nós tínhamos aqui era um novo grupo mediúnico que se organizava. Chegamos a ter quase 100 grupos mediúnicos. Essa é a parte doutrinária. Uhum. E temos, além disso, os seminários que eram realizados por ele e por outros, sob a orientação dele. E fora de Bauru, ele também percorria várias cidades trabalhando, espalhando a doutrina. E no campo, vamos dizer, físico, ele expandiu a sede do SEAC e criou todos os núcleos sociais que nós temos na periferia. Existia apenas o albergue. E aí nós tivemos mais 6 núcleos que foram criados sob a administração de Richard Simonetti. Nesse ano de 2022, esses núcleos atendem 1.100 famílias, pessoal. São 1.100 crianças e adolescentes e as famílias, né, dessas crianças e adolescentes que são cadastrados lá. Ele trouxe para o SEAC a organização que ele aprendeu dentro do Banco do Brasil, na parte contábil, na parte de tesouraria, de organização. Ele participou de muitos cursos que o Banco do Brasil forneceu para ele. Ele trazia esse conteúdo para nós. Por isso que o SEAC hoje é uma grande organização e com expansão, e que dá não apenas amor, mas também doutrina e a parte organizacional que foi trazida por Richard Simonetti. Bom, nosso tempo é curto, né? Estamos chegando aqui ao final do nosso programa Despertar, mas eu já vou adiantando para vocês, né, que a nossa intenção é nesse mês de outubro de trazer um especial, né, Richard Simonetti. Nos próximos programas, eu e Sidney vamos aqui trazer trechos de palavras doutrinárias do Richard, né? Nós vamos selecionar aqui, trazer para vocês trechos, conteúdo doutrinário e mais informações sobre Richard Simonetti. Também falaremos sobre as obras, né, mais especificamente dos livros e conteúdo doutrinário também do Richard Simonetti. Então, não percam, né, os próximos programas aí que vão vindo aí ao decorrer da semana, porque nós traremos aí um material muito bom e ainda, depois que esses programas aí, com esses trechos forem ao ar, nós iremos disponibilizar no nosso canal do YouTube, Centro Espírita Amor e Caridade SEAC Bauru, uma playlist com programas Despertar antigos do Richard Simonetti, que é uma edição especial com, se eu não me engano, acho que são 13 edições. Iremos disponibilizar para vocês, tá bom? Sidney, muito obrigado por trazer aí essas informações do nosso querido Richard Simonetti. Muito obrigado a você, estaremos de volta quando for necessário. Pessoal, fiquem com Deus e até o próximo programa Despertar aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Até a próxima.